Senhor presidente, vereador Moisés Rossi, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação, preliminarmente, eu gostaria de registrar publicamente o pesar pela morte do meu amigo Almir Cardoso, radialista muito conhecido aqui na cidade de Bauru e que faleceu precocemente na quinta-feira passada. Então fica aqui também o registro de pesar à família e o nosso carinho ao companheiro e amigo Almir Cardoso. Eu gostaria que a TV Câmara passasse um vídeo sobre os problemas ocorridos ontem na eleição do Conselho Tutelar de Bauru. Valendo lembrar que o Conselho Tutelar integra o Estatuto da Criança e Adolescente. Ele está no capítulo 131, a obrigação de organizar as eleições do Conselho Tutelar é do Conselho da Criança e do Adolescente e a responsabilidade de fiscalizar todo o processo é do Ministério Público. Então eu gostaria que a TV Câmara colocasse esse vídeo e a partir daí nós vamos discorrer sobre os fatos que aconteceram ontem nesse processo eleitoral. A eleição do Conselho Tutelar em Bauru, tem ônibus chegando carregando eleitor, isso é crime eleitoral. Está acontecendo aqui ó, na praça da prefeitura, o ônibus desce, deixa o pessoal aqui e a escola é logo aqui do lado. Olha o tamanho da fila que eles estão formando de ônibus. A gente já viu outros ônibus parados aqui perto, esse aqui é mais um. Pelo que dá para identificar pela conversa deles, pela roupa, eles estão vindo das igrejas para votar aqui na igreja. Foi todo mundo direto para a fila. A placa desse ônibus é CGS 8932. Tá cheio de gente. Eles deixam o pessoal e marcam de pegar depois. Lá, todo mundo na fila. Transporte de eleitor? Transporte de eleitor. Já é o segundo ônibus que eu tô vendo hoje. Bom, senhores e senhoras, a eleição do Conselho Tutelar ontem foi palco de todas as práticas que qualquer cidadão que tenha um mínimo de decência tem que condenar. O que nós vimos lá foi transporte maciço de eleitores, ônibus, vans, o que ao fim e ao cabo deformou o resultado do processo eleitoral. E aquilo lá nada tem a ver com o princípio democrático. Uma eleição como aquela ou como outras, não pode haver a força do poder econômico desvirtuando e estuprando a prática do processo e interferindo, vereador Moisés Rossi, no resultado delas. No edital que foi publicado convocando essas eleições, o edital é claro em relação a isso. Por quê? Porque o edital incorporou como metodologia e regra para o processo a legislação eleitoral. Uma das proibições que está no processo, entre outras, é vedado ao candidato oferecer ou prometer dinheiro, dádiva, brindes ou vantagens de qualquer natureza aos eleitores. Promover o transporte de eleitores no dia da votação. No dia da eleição, não está permitido ao candidato ou a qualquer pessoa fazer qualquer tipo de propaganda eleitoral. Frente a isso,
Eu estive lá, votei, cumpri minha obrigação logo pela manhã. Depois voltei novamente a pedido de várias pessoas que estava havendo uma série de irregularidades. Esse ônibus que nós tivemos oportunidade de mostrar, como haviam outros, foi apreendido pela Polícia Militar. Esse ônibus foi apreendido e foi conduzido à autoridade judiciária para fazer o competente BO. Eu entrei dentro do ônibus, acompanhado por um policial militar. Gostaria de registrar que esse policial militar foi muito rigoroso no cumprimento do seu trabalho. Então a gente tem que reconhecer o trabalho quando o trabalho é bem feito. Fez uma pergunta dentro do ônibus, se as pessoas que estavam dentro do ônibus tinham ido votar. As pessoas responderam que foram pegas na porta de uma igreja, foram levadas até o local de votação, mas não puderam descer do ônibus para votar, porque elas não tinham um documento com foto. Mediante esse fato, o ônibus foi levado à delegacia, foi produzido esse BO com o nome de candidato, quem fez, quem o fez, quem o deixou de fazer. Para minha surpresa, também tomou conhecimento dos fatos o promotor, o Dr. Lucas. E eu pego o jornal hoje e me surpreendo com a posição do promotor, que é o fiscal da lei. Diz ele: o promotor ressalta, contudo, que esse fato não compromete o processo eleitoral. Vamos lembrar que, infelizmente, nas eleições de vereador, governador e outras instituições, eleições estaduais, municipais e federal, não raras vezes acontecem denúncias e nem por isso o processo como um todo fica comprometido. Eu lamento a posição do promotor, porque com essa posição ele, de certa forma, institucionaliza aquilo que a lei condena. E se no processo eleitoral que ele coloca existe irregularidade, compra de voto, transporte de eleitor, isso quando denunciado, a Justiça Eleitoral de Bauru tem que agir, do Estado tem que agir, e do governo federal, a Justiça Federal tem que agir. Agora, essa justificativa é uma justificativa ruim para o processo de moralização da democracia. Tem uma prova concreta, está aqui. Inclusive quem foi denunciado assume o que fez. E nesse caso, que é totalmente diferente de uma eleição municipal, de uma eleição estadual, de uma eleição federal, essa prática maciça de transporte de eleitores alterou o resultado do processo eleitoral. E, na minha opinião, por tudo que eu aprendi até hoje, se constituiu num método muito usado na Itália, quando do surgimento do fascismo, que é de tomar de assalto toda e qualquer instituição que, abro aspas, seja de representação popular. Na minha opinião, o Conselho Tutelar, independentemente de quem foi eleito, teve um problema na origem. Portanto, essa eleição é uma eleição que está comprometida e tira de quem foi eleito a autoridade moral, a autoridade política para exercer as tarefas que estão determinadas aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós e esse vereador vai, junto com outras entidades, adotar todas as medidas necessárias para que essa eleição seja anulada e que ela seja feita dentro dos moldes que garanta princípios de igualdade para todos que queiram participar desse processo. Esse é o nosso dever, esse é o dever de qualquer cidadão e de qualquer cidadã que, no limite, defende princípios éticos e de relações iguais para que as coisas possam ser realizadas. Não há nenhum argumento que possa justificar transporte em massa de eleitores para, através desse transporte, dessa condução, assumir de maneira autoritária
um organismo que foi criado num longo processo de luta da classe trabalhadora, da classe e da juventude. Muito obrigado, senhor presidente.